Boa tarde, bem-vindos a esse painel da tarde do quarto dia da 24ª edição do IDC Directions. Tem sido uma semana longa, onde temos vindo a falar sobre os vários temas daquilo que a IDC designa por Future Enterprise, a visão, a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital, obviamente para conseguirmos ter uma economia, uma sociedade mais sustentável, mais competitiva. E hoje vamos falar um pouco não tanto das organizações, mas da nossa economia como um todo. Nós ontem já falamos sobre aquilo que é a importância do projeto Cinescope 4.0 como um dos projetos que pode de facto acelerar esse processo para nos levar e nos posicionar e posicionar Portugal como um hub tecnológico nessa economia cada vez mais digital. E pela importância do tema, estamos a tratar desse tema novamente hoje nesse painel, onde temos aqui, enfim, vários players que no fundo compõem grande parte desse ecossistema que é necessário para que Portugal tenha de facto uma infraestrutura capaz de suportar uma série de novos negócios digitais e se posicionar como um hub tecnológico. Tenho aqui vários convidados, são 6. Tenho aqui o Carlos Paulino, que é o diretor, o Managing Director da Equinix, e queria já também agradecer não só ao Carlos, que temos falado ao longo desses últimos anos sobre esse tema, mas também a Equinix por patrocinar e apoiar e a dinamizar esse painel. Portanto, muito obrigado, Equinix, pelo apoio aqui a esse painel. Temos também o Manuel Ramalhianes, administrador executivo da NOS. Obrigado por estares aqui conosco. O Rui Ribeiro, que é o General Manager da IP Telecom. Obrigado, Rui. O Pablo, que é Vice-Presidente de Secure Power e Field Service da Schneider Electric, Ibéria. Pablo, obrigado. E obrigado também por teres dinamizado o painel de ontem. E temos também aqui o Filipe Barreiro, que é o Area Manager da CBRE, Global Workplace Solutions. Obrigado, Filipe. E tenho aqui do meu lado o João Cardosa, que é o Head of Marketing and Sales da Cellnex Portugal. Muito bem, muito obrigado a todos. E começava aqui com o Carlos. Carlos, quais é que são de facto as oportunidades para Portugal, ou seja, o porquê que temos que ser um hub tecnológico, quais é que são as oportunidades? Muito obrigado a todos, obrigado por se juntarem a nós, sem dúvida, e um prazer por estar realmente a apoiar este fantástico evento. No nosso ponto de vista, ontem já discutimos sem dúvida nenhuma o que pode ser Portugal no mundo e o que podemos ser como um hub digital que serve o mundo. Hoje acho que estamos mais centrados no que conseguiremos realmente fazer ou que nos parece ser as oportunidades para Portugal. A nível da Equinix, nós anualmente emitimos um estudo que já vamos na 4ª edição, que se chama o Global Interconnection Index, e de alguma forma coloca alguns números. Aliás, gostava até de os partilhar convosco sobre o que é a oportunidade que vem à frente. Perdoem-me a cábula, mas para não falhar os números, estamos iguais. E quando nós questionamos, nós vemos que há indicadores absolutamente otimistas e que mostram o potencial de crescimento que existe a futuro, e uma das conclusões a que chegou é que a conectividade privada vai ter um crescimento de cerca de 43% CAGR, portanto no período 19-23. Estamos a falar realmente de um crescimento incrível em do que são as necessidades de conectividade para suportar tudo o que são novas atividades e a inovação também dentro do setor digital. Este estudo contemplou entrevistas de cerca de 2.600 empresas e também, obviamente, empresas portuguesas. Indicadores absolutamente entusiasmantes e que nos levam a pensar que estamos sem dúvida no bom caminho. 50% das empresas têm intenção de se expandir a novas regiões e o muito interessante, 67% delas de forma virtual. Portanto, já estamos a falar realmente nas novas tendências e não na ideia de criar novas localizações lá fora. 47% disseram dos líderes digitais de empresas portuguesas, disseram que a interconexão é a chave para o sucesso da organização.
motivo pelo qual também ontem tocámos tanto nas necessidades que Portugal tem em desenvolver e principalmente promover a conectividade que temos internamente. Há outros indicadores, como por exemplo 63% das empresas a migrar para cloud como uma prioridade máxima. Portanto, eu acho que isto de alguma forma põe um contexto numérico do que é a oportunidade à nossa frente. Depois de uma fase como passámos agora, no qual todas as organizações tiveram a necessidade de se adaptar rapidamente a um contexto que mudou de forma completamente inesperada, acho que todos os líderes dentro do que todos os líderes digitais têm essa visão de que a flexibilidade, a capacidade de adequabilidade é um ponto absolutamente crítico para a sobrevivência num mundo cada vez mais digital. Temos sem dúvida nenhuma, quer a nível da Equinix, quer a nível do que nós vemos dos parceiros de mercado, potenciado e tentado inovar para criar as condições que acredito são o enabler para conseguirmos de alguma forma que já falámos também ontem, equilibrar Portugal no mundo e pôr o campo de jogo equilibrado. No fundo, esta ultra-periferia digital que muitas vezes sentimos em relação aos núcleos centrais, que em alguns business cases, em alguns modelos, temos dificuldade, porque as grandes regiões de cloud ainda não estão centradas cá. É um dos pontos, sem dúvida nenhuma, que eu considero uma das maiores oportunidades para criarmos um ecossistema digital que qualquer empresa portuguesa consiga desenvolver negócio aqui como desenvolveria em qualquer uma outra localização do mundo. Eu acho que temos os ingredientes. Portanto, essa, sem dúvida nenhuma, discutimos ontem também e cada vez mais estamos a colmatar os gaps onde os identificamos e acredito que será, sem dúvida nenhuma, um ponto de atratividade para novos negócios em Portugal. Do ponto de vista da Equinix, temos estado a inovar imenso para conseguir não ser só realmente a empresa global de infraestrutura digital, mas colocando novos serviços completamente on demand e que consigam, eu posso dizer de forma assim, acho que bastante mais específica, era impossível pensar ao dia de há alguns anos atrás, uma empresa arrancar uma operação, por exemplo, ser o próximo Netflix, ou ser o próximo YouTube, ou ser o próximo... Ao dia de hoje, em Portugal, e a Equinix dá essa capacidade, ligar-se instantaneamente a 3.000 clouds, ligar-se instantaneamente a 220 POPs no mundo inteiro. Isto já estamos a trazer para Portugal capacidades que outrora só existiam lá fora. Portanto, eu creio que o ponto, sem dúvida nenhuma, de alinhamento e de criação destas condições é absolutamente a pedra basilar para conseguirmos ter uma economia digital e um ecossistema digital em Portugal e um hub digital, como falámos ontem, que realmente esteja ao nível do que melhor se faz a nível global. Sim, Carlos, falasse aqui num tema que é de falta de atrair, ou seja, termos capacidade para atrair as novas Netflix. Eu perguntava aqui ao Manuel quais é que são as oportunidades, mas queria também que o painel também refletisse um pouco sobre isso, que é, ou seja, o objetivo é trazer empresas ou também garantir que as empresas portuguesas também possam dar o salto lá para fora? E coloco aqui mais esse tema para falarmos sobre as oportunidades. Manuel, qual é a tua perspectiva? Eu, desde logo, queria convidar os meus colegas de painel e agradecer a oportunidade de estar aqui, porque entendo de facto que este tema merece discussão, muita discussão, e que até devia extravasar este painel. Duas notas só. Uma primeira para dizer que Portugal, que nas eras anteriores, sobretudo nas industriais e subsequentes, tinha vários problemas e tinha dificuldade, naturalmente, até pela sua escala em poder competir. Nesta era em que estamos a entrar, que é a era do 5G, do digital, da hiperconectividade, da superinteligência, a escala de Portugal é uma escala muito boa, porque é a escala perfeita para poder fazer um laboratório e desde que haja a efetiva junção dos astros e a coordenação e a colaboração de todas as partes, Portugal pode de facto ter nesta era um papel muito diferente daquele que teve nas eras anteriores. E só para dois pontos relativamente a isso. Um, que temos um conjunto de pré-condições que acho que são condições boas. Começando a puxar a brasa à minha sardinha, temos um setor de telecomunicações forte, competitivo, que investe 4 pontos acima da Europa, que tem claramente, quer do ponto de vista de competitividade, quer do ponto de vista de condições de cobertura, acima da Europa, inclusivamente nos lugares cimeiros da Europa. Tem talento de muitíssimo boa qualidade, tem uma academia muito forte,
tem um conjunto de grandes empresas também inovadoras, tem um ambiente que propicia tanto esta inovação que nós temos 130 centros de serviço em Portugal, de acordo com os dados da ICEP, e 40 deles estão, inclusivamente 30 a 40 deles estão a produzir tecnologia em Portugal. O exemplo da Mercedes ou muitos outros, para dizer que estão a produzir tecnologia em Portugal. É aqui que, no fundo, se está, a gerar o valor acrescentado. E acredito que isso não fica, isso é naturalmente uma forma muito boa de aceleração e de polinização e que pode ser e deve ser um catalisador para que se crie, de facto, também um ecossistema empresarial em Portugal, vindo das grandes empresas, como das startups, como da academia, a combinação de todos estes, inclusivamente da sua administração pública, para que nós possamos, de facto, ter nesta era um papel muito diferente daquilo que tivemos nos anteriores. E, portanto, voltando ao princípio, acredito claramente que nesta era 5G, hiperconectividade, superinteligência, existe uma oportunidade que não deveríamos desperdiçar. Muito bem. Rui, também a IP Telecom também é um operador de telecomunicações e, pelas palavras do Manel, de facto é um setor de grande dinâmica. Eu sei que a IP Telecom tem um perfil diferente da nós, mas queres dar a tua perspectiva aqui sobre o porquê de sermos esse hub digital? Olha, já antes de mais uma vez também aqui agradecer a presença aqui, estar aqui convosco e a partilhar as ideias sempre importantes nesta discussão fundamental. Referindo o tema de Portugal digital, há um conjunto de fases naquilo que são processos de transformação digital das várias organizações, onde tudo só é possível do ponto de vista digital se tivermos infraestrutura. Não é? Isto é, eu não consigo pintar uma casa se não tiver pilares e tijolos. E de facto Portugal tem, o Manel já comentou que Portugal tem a conectividade claramente acima da média, é reconhecido até do ponto de vista dos vários benchmarks até europeus. Portugal está no top 5 do ponto de vista desta lógica de infraestruturas. O que falta é saber usar. Okay? Isto é, saber potenciar em si. Isto é, operadores como a nós, como a IP Telecom, em particular a IP Telecom enquanto operador neutro de infraestruturas de alto débito que suporta os vários operadores, procura de facto investir. Ainda há pouco estávamos ali a comentar em conversa anterior a este mais privada, que estávamos a comentar naquilo que são alguns dos investimentos que a IP Telecom está, acima de tudo é para potenciar a economia nacional em si e portanto quer de quem vem de fora, quer de quem cá está. E essa é a nossa aposta, é investir do ponto de vista de conectividade ainda mais, corroborando a tal lógica de operadores como a Equinix para o exterior, para o mundo inteiro, dentro de casa, não é? E essa é a nossa aposta. Depois, obviamente, os temas cloud, na qual quer a nós, quer a IP Telecom, estão também a suportar a economia nacional para o mundo global, portanto o aparecer dos Netflix portugueses podem de facto ser alicerçados em infraestrutura portuguesa, portanto acima de tudo é saber usar. Eu acho que é aí que está neste momento o desafio, que é Portugal fez muitas estradas, boas estradas, há que saber, e neste caso muita conectividade, muitas infraestruturas, obviamente há sempre novas evoluções, mas agora há que saber potenciar isso, e isso começa também, e tal como também ontem das discussões que houve aqui, nos líderes das próprias organizações portuguesas, se queremos potenciar essa capacidade das organizações e tornarmos Portugal como um hub, pegando nos casos das empresas que desenvolvem cá, as universidades, portanto a academia, as empresas, portanto acima de tudo é esse tweak de potenciar aquilo que já existe. Os alicerces já estão, falta o resto. Bem, então já vamos falar um pouco sobre o resto e o que falta e como fazer, mas eu perguntava agora aqui ao Pablo, vocês na Schneider e tu especialmente tens também uma visão, também não só de Portugal,
Quais é que são as oportunidades? Que exemplos de oportunidades e benefícios que outros países estão a ter a se posicionarem como um hub digital? Bom, primeiro de todo, obrigado por estar aqui. Disculpen pelo meu portuñol, vou tentar de explicar-me em português. Eu acho que a oportunidade transversal é uma oportunidade que não só afeta uma região, é multipaís. Tem que o acesso à tecnologia agora e ao conhecimento facilita a todas as empresas e a todas as indústrias de uma maneira transversal o processo de digitalização. Para mim fica um elemento muito importante para ganhar competitividade, mas também para desenvolver novas propostas de valor. Isto aplica para todas as tecnologias, também para as empresas que trabalham aqui na economia digital, mas tudo o que é a indústria 4.0, a indústria, as smart cities, fica também uma oportunidade boa para desenvolver. Isto ajuda porque com a transformação digital vamos a gerar muitos mais dados, vamos a ganhar competitividade e, logicamente, vamos a poder alimentar todo o que é o processo de cadena de valor do dado. E como você falava, acho que temos que trabalhar para trazer muito as empresas que generam valor a partir dos dados, que é o que faz o elemento tractor para que toda a economia seja uma economia sostenível e que realmente Portugal possa convertir-se em um hub digital e não só una zona que tenga un flagship, un proyecto emblemático, sino que tenga un ecosistema que vive, que se retroalimente, que puede trabalhar en esta economía. Acho que a oportunidade fica agora en Europa, sin dúvida. É que temos a oportunidade de competir con outros mercados como pode ser o americano ou o asiático, que eles fican máis no mundo dos dados personais, o mundo do comercio electrónico, e agora en Europa temos a oportunidade de ganhar a batalha dos dados empresariais, dos dados industriais. E aquí é onde fica, acho, a oportunidade que temos en Europa e sobretudo Portugal, que tem moitos factores muito bons, a infraestructura, a calidade de vida, as persoas, o coñecemento técnico, a infraestructura IT, os cabos submarinos, mas acho que ten que organizar e facer un plan estratégico do país para impulsar e que para facer un motor desta economía, que esta economía fique aquí e non pase para outros potenciales hubs alternativos que fican en el resto de Europa. A posición geopolítica de Portugal é imelhorável. Muito bem, Pablo. Filipe, já ouvimos aqui, enfim, a Equinix, enfim, que tem toda, enfim, a gestão de data centers, tem os data centers, já ouvimos os operadores, a Schneider, que gera a parte toda da infraestrutura e energia, a CBRE, enfim, explica-nos também um pouco melhor qual é o vosso posicionamento nesse ecossistema e partilha connosco também qual é a tua perspectiva em relação às oportunidades que nós temos concretamente para Portugal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por termos esta oportunidade de estarmos todos a falar sobre este tema que é importante para todos nós. A CBRE, na área onde eu estou a trabalhar, na área de Data Center Solutions, é uma área focada 100% em data centers, na utilização e na operação de data centers. Conhecemos muito bem o mercado, temos vindo neste momento a fazer uma aposta já na área ibérica, tem-se deslocalizado um pouco a aposta que existia no passado nos mercados primários como Frankfurt, Londres, Amsterdão e Paris, e neste momento está-se a deslocalizar para a zona da Ibéria, nomeadamente Madrid. Hoje, há pouco tinha falado com o Pablo também sobre Madrid, o que tem acontecido em Madrid, e Portugal tem, se não mais condições, as mesmas condições de Madrid pelo menos. É preciso ter mais projetos grandes, como falamos no Sines 4.0, tem que haver mais projetos de forma a criar competitividade, da competitividade nascerá a inovação e nascerá tudo o que são projetos e acima de tudo desenvolve a competência humana dos nossos recursos humanos. Por isso eu acho que a oportunidade é grande. Ontem falou-se muito da conectividade na zona de Sines e trazer os cabos submarinos para a zona de Portugal. Existe também muita capacidade do ponto de vista da rede elétrica. É muito importante que a rede elétrica tenha capacidade para alavancar todos estes projetos e de facto acho que Portugal tem todas as condições
para ser um grande hub da região. Muito bem, obrigado. João, Cellnex, depois acho que valia a pena também contextualizar aquele que estão, enfim, que fizeram várias aquisições recentemente e posicionar um pouco aquilo que fazem e como é que também vês o posicionamento de Portugal e os benefícios, apesar que se calhar já podíamos começar a introduzir aqui os desafios, não é? Porque eu já percebi que em termos de infraestrutura estamos muito bem, então o que falta? O que falta para conseguirmos acelerar mais esse processo? Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos, a quem nos segue aqui ao painel, e obrigado ao convite que endereçaram à Cellnex para estar aqui. Então, começando por explicar um bocadinho o nosso posicionamento. Nós, na cadeia de valor da indústria das telecomunicações, estamos na parte da infraestrutura passiva. Portanto, a Cellnex entrou em Portugal o ano passado, no início do ano passado, com a aquisição da Omtel, que foi a empresa que era a detentora da infraestrutura das torres de comunicação da Altice, da Mel. Ainda durante o ano passado adquiriu também as torres da NOS, adquiriu a NOS Towering e, portanto, gera hoje em Portugal um portfólio de mais de 5.000 sites, onde os nossos clientes são os operadores. Portanto, as nossas infraestruturas servem para os operadores colocarem as antenas, equipamentos ativos e darem cobertura a todos nós. E esse ponto do investimento estrangeiro em Portugal, eu começaria por destacá-lo como uma das oportunidades que eu acho que temos, porque desde logo está relacionado com o percurso da Cellnex. Portanto, Portugal é um mercado atrativo para investimento estrangeiro e precisamos bastante dele. Portanto, vejam, a Cellnex investiu, só durante o ano passado, mais de 1 bilhão de euros em Portugal e no investimento de infraestrutura, que é um investimento de longo prazo. Portanto, este investimento é para ser recuperado ao longo dos próximos 15, 20 anos. Se não houver muita confiança na economia, nos clientes, nos parceiros de negócio cá, nas próprias instituições, estes investimentos não se fazem. Portanto, acho que só a entrada da Cellnex em Portugal no ano passado e a dimensão do investimento que fez já mostra que essa oportunidade existe. Portanto, investimento estrangeiro em Portugal. Destacava outra oportunidade também, que eu acho que está bastante relacionada com Sines 4.0 e com a nossa atividade, que é o quê? Sustentabilidade ambiental e a nossa capacidade ou a atratividade do mercado português ou da geografia em Portugal para atrair, para ser competitivo em energias renováveis. Portanto, um dos fatores que leva ao projeto de Sines 4.0 é naturalmente as energias renováveis. É um dos fatores de competitividade que levou a que o projeto tenha andamento. Também na Cellnex, e gostava de vos dar este exemplo, em Espanha fez-se um piloto de um site que é um site para ser 100% sustentável, portanto com energias renováveis e com baterias, para se poder ser colocado em zonas ultra remotas onde nem sequer existe conectividade à rede elétrica. E porquê é que é importante referi-lo? Porque este piloto, e até teve um prémio em Espanha, portanto o El País atribuiu um prémio a este site da Cellnex pelas suas características de sustentabilidade. Se este piloto vier a ter um rollout nos 12 países em que a Cellnex já está presente, portanto a Cellnex está presente em 12 países a nível europeu, Portugal está naturalmente muito bem posicionado. Os 5.000 sites, mais de 5.000 que temos em Portugal, eu diria que são dos principais candidatos a ter um rollout deste projeto piloto de energias renováveis, pelas características do nosso país, quer dizer, pela capacidade de produção de energia renovável e desde logo pela consistência também que ao longo dos anos vários governos têm imposto neste tema das renováveis e criado condições para soluções de autoconsumo, por exemplo. Portanto, sustentabilidade ambiental, atração de investimento direto estrangeiro, acho que são grandes oportunidades. Conectividade já foi mencionada, não ia mencioná-la também. Vários rankings mostram que estamos de facto muito bem, mais até um bocadinho melhor na conectividade fixa do que na móvel. Mas já que me perguntou desafios, eu relaciono a conectividade tem tanto, acho eu, de oportunidade, por ser muito boa e por estarmos muito bem classificados, como tem de desafio. Portanto, a conectividade é evolutiva, nomeadamente a móvel, portanto, o 5G está aí e é necessário continuar a investir. E, portanto, esse ranking há que mantê-lo e esse vejo claramente como um desafio, onde acredito que a Cellnex tenha um papel muito, muito importante. Portanto, a Cellnex, pelo seu posicionamento na cadeia de valor, é uma empresa que tem a capacidade naturalmente de suportar os investimentos dos operadores para fazer rollout do 5G, por exemplo, para reforços de 4G, portanto o nosso posicionamento enquanto operador neutro julgo que vai suportar muito esse desafio, que é manter o nível que
temos da conectividade, nível comparativo naturalmente com outros países europeus. O desafio é manter esse manter nível. o bom posicionamento que temos à data, claramente, ou seja, os rankings ainda esta semana ou semana anterior saiu um relatório da Anacom que posiciona Portugal com as nossas residências, 80% delas têm acesso a banda larga fixa versus 40% na média na União Europeia. E somos o terceiro país que tem a maior proporção das casas que têm acesso à rede fixa, que tem maior proporção de casas com mais de 100 megabits por segundo, portanto, banda ultra rápida. Eu acho que isso é extraordinário, isso é excepcional, portanto, é uma oportunidade. O desafio, a meu ver, está mais do lado do móvel, como disse, ou seja, o móvel tem agora a evolução que todos conhecemos, que é o 5G, e, portanto, vai exigir mais investimento e aí temos passos para dar. Estamos bem classificados também, nesses mesmos rankings, não tão bem como no fixo, mas aí acredito que o posicionamento ou o modelo de negócio da Cellnex está cá para ajudar a suportar a evolução de Portugal e dos operadores. Obrigado, João. Mas, Carlos, então o que falta? Pelos vistos, as casas todas já têm banda larga, que estão a ver Netflix, falta, se calhar, investir em... Se calhar já temos tudo e não sabemos. Mas falta o quê? Ou seja, falta iniciativa e falta empreendedorismo por parte das empresas portuguesas para investirem, falta competências, falta investimento internacional, faltam políticas, é questão fiscal, burocracia. O que falta? Eu, na verdade, a minha visão não está tanto exatamente na ideia, há bocadinho focaste o ponto de, importar novas empresas e investimento e capturar investimento para Portugal. Primeiro, há um duplo objetivo, sem dúvida nenhuma. Primeiro é colocar as empresas portuguesas com a capacidade absolutamente igual ao que encontram em qualquer outra geografia, empresas que queiram inovar, que queiram desenvolver novos produtos. Esse é um ponto absolutamente fulcral. Nós sabemos que realmente a economia portuguesa, estamos a endereçar 10 milhões de potenciais clientes, portanto não estamos a falar de um mercado grande. E também mencionámos ontem, o ponto que eu acho mais crítico é, sem dúvida nenhuma, eu vejo um pouco mais além disso. Eu vejo realmente Portugal a poder fornecer serviços ao mundo. E nós falámos na África, por exemplo, como o futuro mercado, porque sabemos que é o que está a crescer mais rápido. Nós estamos numa posição absolutamente extraordinária para o servir. Temos um corredor digital que passa completamente por Portugal. Temos, sem dúvida nenhuma, e isso eu acho que é um ponto assente e que todos temos que concordar que é algo que falta, é um alinhamento nacional entre os diversos stakeholders para garantir que conseguimos esse sucesso. Neste momento não estamos a competir a nível interno, porque não é a nível interno de forma nenhuma, nós estamos a competir contra outras geografias que tentam exatamente fazer o mesmo que nós, algumas com sucessos incríveis e em períodos de tempo muito curtos, como foi, por exemplo, Marselha, como é Dublin, como é Oman, estávamos a falar há bocadinho. Muscat é um exemplo absolutamente extraordinário de uma mudança praticamente em 2 anos. Significa que nós temos realmente os ingredientes. O alinhamento entre todos os atores e a comunicação ao mundo da capacidade que nós temos, acho que é os 2 pontos fulcrais para garantir que nós nos tornamos, não no hub digital que falávamos ontem, mas nesse tal mega hub que poderia servir o mundo. O projeto de Sines e o Start 4.0 é um fantástico, é um excelente projeto. Que venham mais, sem dúvida nenhuma, que venham mais, que se apercebam dessas condições que nós cá temos. Muitas das vezes têm que criar autênticas equipes de investigação para conseguir descobrir o que é que nós temos, que é estranhíssimo. Quando nós vamos a outras geografias, a informação está livre e disponível, portanto nós deveríamos conseguir absolutamente fazer o mesmo, de modo que eu sem dúvida nenhuma mencionaria como os 2 pontos mais críticos o alinhamento entre os stakeholders que realmente podem alavancar esse crescimento e a comunicação ao mundo. Obviamente que há outros, e nós já falámos também sobre contextos mais atrativos em termos fiscais, são investimentos, e estava a dar um bocadinho também a discutir com o Rui, são investimentos que não são, e aliás a Cellnex acabou de dizer exatamente o mesmo, nós não estamos a fazer investimentos para uma tecnologia que é para os próximos 2, 3 anos, são investimentos a 15 anos, a 20 anos, é necessário estabilidade, legislativa, é necessário estabilidade fiscal, portanto há mais uma série de outros detalhes, mas eu creio que aqueles 2 que eu frisei para mim são sem dúvida nenhuma os mais críticos para fazer
Portugal o tal ponto de serviço para o mundo. Já o fomos no século XV, atravessámos o mundo a levar conhecimento. Neste momento temos as fibras ópticas todas para colocar o conhecimento para todo o mundo, porque não ser esse repositório de conhecimento. Temos todas as características, temos todas as capacidades. Acho que é uma questão realmente de comunicação. Falta, na tua perspectiva, falta algum alinhamento entre os vários players do ecossistema e é preciso mais comunicação para fora para angariar mais investimento? Gerar um depósito de conhecimento que possa ser publicado ao mundo do que nós temos. Isso não existe. Definitivamente não existe, e quem o quer obter tem graves dificuldades e passa por, muitas das vezes, dilata imenso o go-to-market a um ponto de não se tornar viável. Isto não, acho que é algo que não podemos permitir de forma nenhuma. E estamos numa janela de oportunidade. Ontem falámos do tema dos 41 novos cabos que estão previstos para o Atlântico, portanto, é o momento certo. É que não temos outro, é este, e temos que aproveitá-lo. Muito bem. Isso, obviamente, para atrair investimento. Manuel, e o que é preciso fazer para as empresas portuguesas, enfim, darem o salto e serem mais globais e crescerem, e com isso, obviamente, beneficiarem um operador como o nosso, que está aqui a servir as empresas que estão em Portugal? Eu diria que há aqui um conjunto de fatores que temos naturalmente, ou deveríamos reforçar para alinhar os astros para um melhor motor de crescimento, porque eu acho que o nosso motor de crescimento é um bocadinho fraquinho, no sentido em a dimensão média de uma empresa portuguesa são 140 mil euros de faturação anual, como se entende, não é um bom ponto de partida para podermos naturalmente ganhar uma escala e velocidade de crescimento. Portanto, o que é que eu diria, não procurando não ser exaustivo, até porque já foram mencionados aqui alguns desafios. Primeiro, acho que é preciso, de facto, notem só que muitas das coisas que nós referimos como sendo pontos positivos, o mundo não para, não é? E o mundo está a acelerar e nós não podemos ficar parados, porque senão, se ficarmos parados, ficamos fora de jogo. O primeiro ponto é talento. Acho que temos muito bom talento de qualidade, mas precisamos de reforçar o nosso toque de talento fortissimamente. E temos que ser capazes, inclusivamente, de fazer boa e seletiva importação de talento na qualidade e na quantidade necessária para poder alimentar justamente o nosso crescimento, sob pena dele se esgotar, porque a nossa escala é limitada. A segunda é que nós temos uma reduzida capacidade de investimento em capitais próprios das empresas, em projetos. Nós investimos cerca de 40 vezes menos, por exemplo, do que a Suécia, que tem mais ou menos a mesma escala populacional que nós, e, portanto, deveríamos reforçar esse motor de crescimento, que é o motor de investimento em capitais próprios, desde logo, permitindo melhores condições a que as grandes empresas portuguesas possam elas próprias ser motores também de corporate venturing, como nós está a tentar fazer no fundo com o Fundo 5G, mas com muitas outras empresas portuguesas, e bem, estão a tentar justamente ajudar a criar bons projetos em Portugal e a levá-los longe. A terceira nota é que, pegando um bocadinho o tema das infraestruturas, embora tenhamos uma posição de partida muitíssimo boa, outros países, basta ver que ao lado da vizinha Espanha, vai investir 4,2 mil milhões de euros a reforçar a sua cobertura de fixo e a sua cobertura de móvel 5G. E, portanto, naturalmente, aquilo que eu esperaria era que nós pudéssemos fazer também os investimentos dessa mesma natureza, não só para reforçar a capacidade competitiva das empresas em todo o território, mas também para reforçar a coesão territorial e a capacidade de aproveitar justamente os recursos da totalidade do território. Por último, entendo que também pode ser fundamental que nós tenhamos alguma estabilidade do quadro regulatório, legislativo, fiscal, justamente para o tema da confiança, mas também acho, ao contrário, que podemos utilizar, como utilizámos algumas vezes no passado, alguma capacidade de inovação legislativa e alguma capacidade também de aceleração digital do Estado para levar também consigo o grosso das empresas atrás. Isso acontece com a fatura eletrónica, acontece com um conjunto de elementos que podem parecer pequenos, mas que nos obrigam todos, no fundo, a fazer uma digitalização acelerada no tecido empresarial. Por último, gostava de reforçar um ponto que já foi dito, que há um ponto que eu acho que é fundamental, que é aceitarmos que para haver um bom motor de crescimento, aceitar que temos que colaborar entre empresas privadas, entre o público e privado, e acabarmos, no fundo, com estas nossas, às vezes, quintas, porque eu acho que só com uma verdadeira colaboração é que nós aproveitamos o valor, a totalidade do valor que temos em Portugal para produzir o motor de crescimento que precisamos, e se há seguramente matérias competitivas que nos dividem, também há seguramente um desígnio comum que nos une. Muito bem, obrigado, Manuel. Rui, qual é a tua perspectiva? Falou-se aqui um pouco daquilo que é a necessidade da própria administração pública também fazer esse processo para fazer com que a economia também acelere. Eu sei que vocês trabalham muito o tema da administração pública.
comentários genéricos. O que é que falta? O que falta é Portugal perceber que não pode viver numa aldeia e está de facto no mercado mundial. E isto que o Manel comentou, e que inclusivamente nós temos, IP Telecom e a própria nós, e também com outros operadores, temos procurado de facto colaborar dentro daquilo que é a nossa realidade mais ou menos competitiva, mas independentemente disso temos que colaborar naquilo que é um crescimento comum, e nesta lógica não existem fronteiras, e é essencial que de facto Portugal pense que não pode viver à conta de 10 milhões de habitantes. O mercado é relativamente pequeno do ponto de vista empresarial, não há escala, Portugal não tem escala para fazer crescer os 140 mil euros de valor médio de faturação das empresas portuguesas, e portanto tem que perceber como é que em parceria pode de facto potenciar aquilo que outros também estão a fazer. E portanto, ou de facto, e acho que é consensual, que existe uma estratégia global alinhada, pública, privada, para levar o país fora daquilo que é a fronteira do nosso retângulo à beira-mar plantado, ou continuaremos felizes e contentes na nossa aldeia enquanto outros nos vão ocupando em si. Isso é um aspecto crucial. A IP Telecom, enquanto empresa 100% detida pelo Estado, não é? Tem procurado de facto dinamizar isso. Okay? Tem procurado criar a tal lógica da infraestrutura, alinhar com os operadores até neste tema do 5G, onde vai fazer os seus investimentos precisamente para que o 5G também seja o motor de crescimento dessa economia, bem como das interligações com Espanha, bem como do tema dos cabos submarinos. Temos agora uma excelente oportunidade de criar um hub atlântico de comunicações, onde os tais cabos submarinos do Atlântico podem, vou-lhe chamar, atracar naquilo que é uma interligação Europa e outros continentes em si, e neste caso é um projeto altamente inovador do ponto de vista de sensorização daquilo que é o mar, alterações climáticas, sísmicas e outras assim, que tem uma parceria com a academia, com setores privados, e é isso que é fundamental, criar mais deste tipo de projetos. O tema Sines, etc., são exemplos que eu sinto, e agora a título individual, eu sinto que há muito boa vontade, há demasiadas iniciativas no limite desgarradas que precisam ter uma coordenação. Okay? Do ponto de vista estratégico, Portugal tem que ter maestros para tocar aquilo que é uma estratégia. É preciso definir a estratégia e implementar. Há, obviamente, que pensar e há que fazer. Portanto, esta lógica de pensar e fazer, há muita discussão e há pouco fazer. Ok? E Portugal precisa de quem faça também. E deixe-se, como os gatos fedorentes diziam, falam e não fazem nada. E nós precisamos de facto fazer. Portugal é pequenino, não tem dimensão a nível mundial. O mundo digital é global, não existe fronteiras. Tem que fazer, ou seja, já tem na infraestrutura, é fazer, ou seja, das empresas... Certo, há pouco eu referi um dos índices em que Portugal, do ponto de vista de infraestrutura, está cá em cima, mas do ponto de vista daquilo que não é a conectividade em casa, é naquilo que é a competência digital avançada. Portugal está em 22º lugar dos 25 países da União Europeia. Isto é, o que é que são? São os gestores, são as capacidades daquilo que é fazer modelos de negócios digitais, ter uma visão estratégica digital para a sua empresa e não continuar no Word e Excel e dentro da empresa. Isso não é transformação digital. Okay? É mudar completamente o modelo de gestão das próprias organizações. Okay? Também digo e assumo, é fácil dizer, é difícil fazer, mas é preciso fazer e errar.
Certo, Ok. Obrigado, Rui. Pablo, olhando um pouco, enfim, tens essa visão de Espanha e Portugal, enfim, nós obviamente fazemos muitas coisas muito boas, mas olhando aqui para o lado, tentando ver as coisas boas que são feitas e como é que, no caso de Madrid, também conseguiu fazer toda essa atração, que foi feito de uma forma muito particular, com uma série de desafios, que criou depois uma série de outros desafios, não é? Mas queres partilhar um pouco o que se pode fazer? Sí, bueno, Madrid tenía una particularidad diferente, que eu acho que Madrid tenía una infracapacidad de superficies de sala branca comparada con otras economías do resto de Europa. Si comparamos o número de metros cuadrados de superficie de sala blanca con Londres, Madrid ten 10% da superficie que fica en Londres, mas o Producto Interior Bruto de Madrid é a mitad, entón dá unha mesura de aínda a capacidade de absorción que tiña Madrid como hub ou como cidade digital. Eu acho que Madrid comenzou a falar máis dunha estrategia común, comenzou a falar tamén de alineamiento entre os diferentes actores que falábamos aquí, que é unha cosa sin dúbida primordial. Onte ou há uns días xa crearon unha asociación de empresas de colocation para ter unha única visión, unha única voz de la industria, que poden interlocutar con administracións públicas e que podan ter unha voz única nos organismos públicos. Sin dúbida, o papel de la administración pública con todo o que é plan de digitalización da industria española, acho que contribuyó, e eu considero que en Portugal están a facer as cosas parecidas e que sin dúbida vai ter unha contribución moito positiva. Cando falábamos antes, você falaba de que en Portugal agora o mercado é un mercado global, non podemos ollar o proxecto ou a oportunidade como a oportunidade de Portugal, ten que mirar moito máis longe, non? E para mí, acho que agora todas as empresas mesmo de todas as regións e todas as industrias temos a oportunidade de mudar o modelo, como você falaba, e convertir unhas empresas empresas que sexan data-driven, que tomen as decisións en base aos dados, decisións operativas para ganar competitividade, e claramente a transformación digital ajuda as empresas a ficar moito máis competitivas, mas tamén a generar novas propostas de valor, novos modelos de negocio, non? Eu acho que a transformación digital ajuda as empresas a tomar decisións en base aos dados, mas tamén eso, para que seja posible, temos que ser unha empresa ou un concepto de empresa moito máis data-centric, non? Que os dados non só fiquen, sino que tamén fluyan e se compartan e se puedan interrelacionar. E é aí onde acho que as empresas portuguesas ten moitas oportunidades, porque ten uns coñecimentos, ten uns personal moito ben cualificados e ten unha industria que xa, mesmo se non está interconectada, ten unha industria moito forte, non? E para mí é a oportunidade que tens vocês para fazer. Quizá en España fica moito máis complicado porque temos moita máis regións e os intereses non sempre fican alineados. E eu acho que é a oportunidade que vocês têm aquí en Portugal como unha visión moito máis integral, non? Obrigado, Pablo. Filipe, tua perspectiva, ou seja, é preciso comunicar mais para fora de uma forma consistente para angariar mais investimento, é preciso dinamizar mais as empresas portuguesas, é preciso que as empresas tenham essa dinâmica, é preciso criar uma estratégia única nacional para que se desenvolva os setores. O que achas que é mais? Eu sei que tudo é importante, mas o que é mais relevante? Eu acho que um dos pontos que todos mais ou menos focámos e estamos todos de acordo é a cooperação entre empresas. Da cooperação entre empresas e provavelmente uma voz única para de alguma forma tentar levar a mensagem é de facto importante. E levar esta mensagem para fora, como acho que o Carlos falou há pouco, um pouco como se fez com o turismo, levar a mensagem para fora para conseguirmos captar investimento no país. As empresas continuam, também existe outra
forma de conseguirmos gerar esse investimento através da sustentabilidade, ou seja, todas as empresas hoje em dia têm planos para sustentabilidade, para serem neutras em carbono, e Portugal deveria apostar nesta capacidade de dar às empresas para trazer para Portugal essa possibilidade. O talento, focámos e temos talento, mas existe uma crise de talento na área de data centers e devíamos procurar ser de nós a criar o nosso talento, a formar especificamente nesta área, para podermos, assim, trazer os data centers para Portugal, do investimento para Portugal. Obrigado. João, falta talento, que falou-se pouco sobre o talento, mas tem sido um dos temas também transversais ao longo dessa semana como o principal desafio para a administração pública, para as empresas. Certo, eu pegava bem no relatório que vos comentei há pouco, que diz que de facto que a penetração da banda larga móvel e fixa em Portugal está muito bem, e efetivamente o capital humano nesse mesmo relatório está muito mal. Está muito mal, sobretudo na utilização da internet. Nós temos 18% de pessoas em Portugal que nunca acedeu à internet, versus 9% na média da União Europeia. A conectividade está lá, ela não é usada. Se a administração pública se digitalizar, e tem o feito, e as empresas também, acabam por ter uma franja de mercado a que se calhar não conseguem chegar. Portanto, a literacia digital, enquanto um dos elementos do capital humano, eu acho que é um dos desafios grandes que temos, e também não acho que a solução esteja numa empresa, nem no conjunto, está no conjunto de todas as empresas, com o governo. Enfim, acho que é um tema mais para ser debatido por historiadores, sociólogos, mas é um problema em Portugal, de facto, a literacia digital. Eu acho que a captação de talento, digamos, do talento necessário, até é um bocadinho, na minha perspectiva, mais fácil de ultrapassar, porque aí tem mais a ver com... Nós temos boas condições em Portugal, somos atrativos para turistas, também somos provavelmente para trabalhadores, portanto, o clima é bom para quem nos visita e para quem cá está, a oferta cultural, gastronómica, portanto, temos boas condições de vida, acho eu, em Portugal, e, portanto, temos um nível de produto per capita e, portanto, de salários um pouco abaixo, mas aí parece que a solução é um bocadinho essa, ou seja, é tentar melhorar um pouco os salários, e se tivermos empresas e se tivermos atividades de elevado valor acrescentado bruto, depois conseguiremos melhorar salários. Já a literacia digital da população em geral não é uma coisa que pareça ser tão óbvia de se resolver, portanto acho que aí está um desafio muito significativo, que liga a outro desafio, já agora, que gostava de mencionar, também tem mais a ver com a atividade da Cellnex, salvo que foi a Manel Yanes que referiu também, que é a coesão territorial. Portanto, sendo um país pequeno, temos um bocadinho duas velocidades, entre interior e litoral e urbano. Aí a Cellnex, deixem-me dar-vos um número que eu acho que é interessante e é motivador. Nós adquirimos um conjunto de sites, que já vos comentei, cerca de 5.000, e já adicionámos mais cerca de 300 sites ao nosso portfólio, desde que cá estamos. E 75% deles são em zonas rurais, portanto, zonas de baixa densidade. Eu acredito que é este modelo de partilha, este modelo de infraestrutura partilhada que possibilita, que traz eficiência e possibilita um bocadinho melhorar a coesão territorial. Obrigado, João. Estamos aqui quase no final e enfim, ontem acho que foi interessante ver aquilo que era a perspectiva de evolução do nosso ecossistema, e se de facto Portugal vai se tornar nesse hub digital ou no mega hub digital, como o Carlos estava ali a antever. Eu queria a vossa perspectiva, assim, muito rápida, em 30 segundos, para terminarmos. Como é que vem então Portugal em 2025? Mas queria que pudessem tentar concretizar, ou seja, Carlos, vês mais um data center como o Cine Scott 0.0, vês uma nova Netflix em Portugal, vês uma nova Amazon em Portugal, vês enfim, o que vai materializar aquilo que é essa visão para 2025, que eu acredito que todos queiram que seja um Portugal mais digital e bem posicionado como um hub tecnológico. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda um ponto que se falou aqui realmente da literacia e das competências digitais, foi com muita felicidade que vi agora realmente no plano de recuperação e resiliência, se não estou a erro, cerca de 18% são alocados realmente ao vetor digital, e uma grande proporção é sem dúvida nenhuma no ganho de competências digitais, quer seja na educação dos futuros profissionais, quer seja nas próprias empresas. Portanto, é algo que já está a ser de alguma forma endereçado, é uma preocupação que todos sentimos e que eu acredito que
não é de um dia para o outro, lamentavelmente, mas que estamos sem dúvida no bom caminho. Em termos do que eu vejo Portugal dentro de 5 anos, foi como eu disse, face às perspectivas que nós vemos do crescimento da conectividade, face à posição estratégica que nós temos, face a estarmos pelo menos todos de acordo no que são os desafios, parece-me que estamos todos muito alinhados onde é que nós temos realmente que apostar e que alocar esforço. Eu acredito que existirão mais projetos semelhantes. Aliás, têm sido anunciados já outros players no mercado, quer de alojamento, quer dentro do que são a vinda dos content service providers, quer dentro das grandes regiões de cloud dos principais players a nível mundial. Tudo isto eu acho que vai criar aquele ambiente efervescente que é necessário para conseguirmos chegar ao que eu denominei do Mega Hub. África, América do Sul são duas oportunidades absolutamente inegáveis. Temos agora uma super fibra pela primeira vez a ligar-nos a todo o continente sul-americano. Temos milhares delas a entrar agora, milhares de teras a entrar, todos somados nas novas fibras que vão servir o continente africano. Portanto, estamos num momento absolutamente que podemos ter à nossa frente o apogeu digital de Portugal. Eu acredito que, se trabalharmos todos juntos e em colaboração, temos um futuro brilhante e temos, dentro de 5 anos, um Portugal totalmente irreconhecível. É a minha perspectiva pessoal. Fica registado aqui. Manuel. Vamos ver se cumprimos. Previsões concretas: vamos ter mais business service centers, vamos ter mais unicórnios, vamos ter mais fábricas a investir em Portugal, vamos ter mais data centers, vamos liderar o 6G. Eu gostava que tivéssemos isso tudo, ou pelo menos um bocadinho disso tudo, no sentido em que gostava que naturalmente o peso da economia digital crescesse de forma significativa nos próximos anos, nas diversas áreas em que temos potencial, no 5G, na engenharia, no digital puro e duro, na economia dos dados, nas indústrias criativas, onde temos, acredito, também uma oportunidade, sobretudo as criativas tecnológicas, que acredito também uma oportunidade também muito significativa. Eu diria que esse KPI devíamos perseguir e depois, naturalmente, devíamos perseguir os KPIs que os suportam, nomeadamente o tema do talento, o tema da literacia, o tema do financiamento deste tipo de projetos e o tema das condições e competitividade das condições de partida do ambiente económico fiscal. Diria que... Rui, uma previsão concreta? Quero ver uma previsão concreta para depois podermos comparar. Simples. Sermos o cluster digital da Europa. E fazemos aquilo que é essencial para lá chegar, que é, de facto, aquilo que falámos aqui, que é alinharmos estratégias, criarmos aqui. Parem, hoje é reconhecido aquilo, o que é o cluster português dos moldes. Façamos isso para o digital. Façamos aquilo que foi uma estratégia nacional nos anos 80 de criar determinados clusters, onde o cluster digital, o cluster dos moldes foi um daqueles que de facto prevaleceu. Façamos isso, construamos e assumamos esta lógica das iniciativas digitais comuns. E que tenhamos infraestruturas comuns e as áreas e as empresas de negócios se foquem no negócio. Mais uma vez, as infraestruturas já lá estão, são comuns, podem ser partilhadas e canalizemos o dinheiro para aquilo que é o essencial, que é o negócio. Onde existirem empresas que hão de falhar, outras que hão de sobreviver e outras que hão de ser os novos unicórnios. Criamos o cluster digital europeu em Portugal. Essa é uma previsão muito lata, digital não tem muita coisa aí dentro. Não, mas repara, as indústrias criativas, que Portugal tem muitas competências, muitas pequenas empresas, muitas startups a esse nível, é uma das áreas onde as indústrias criativas, inclusive de cinema, da própria tecnologia, dos próprios componentes, etc., componentes tecnológicos, digitais, software e afins, que são de facto fábricas muito interessantes e que podem ser, se tiverem a tal visão, a tal lógica, que há pouco estávamos a falar de uma espécie de ICEP de marketing do país para fora, único, visão única, e isso do ponto de vista prático. E repara,
é típico os técnicos, e eu como base de engenheiro informático também peco por isso, que é nós somos altamente informáticos, fazemos coisas maravilhosas e não sabemos comunicar. E Portugal tem esse déficit. Somos muito bons, somos super criativos, mas fica cá dentro, não é? E portanto esquecemos que existe um mundo lá fora. Bem, obrigado Rui. Pablo, uma indústria concreta para fecharmos. Para decir uma coisa diferente, que concordo con todos eles, eu acho que eu gostaria que en 2025 as empresas pequenas e medianas de Portugal tomaron ventaja do PRR para digitalizar súas empresas e ganar competitividade e, por tanto, traballar máis dos dados que alimenten e que tiren unha demanda de economía ou de infraestructura digital en Portugal. Eso é que vai alimentar que Portugal se convierta en un hub realmente digital. Eu gostaria... Uma aposta nas PMEs. Boa. Filipe? Na minha opinião, acho que em 2025 certamente vamos ter mais projetos, se calhar não da mesma dimensão de Sines, um pouco mais pequenos, mas certamente vamos ter vários de dimensão importante, e será de facto fulcral que isso aconteça, porque só acontecendo mais é que poderá ser o Portugal o tal hub digital que todos queremos. Bem, João. Eu termino como comecei, que é falar do investimento direto estrangeiro, portanto, sermos um centro super atrativo de investimento direto estrangeiro, que aliás já foi referido, acho que seria ótimo e nos levaria a outro nível económico seguramente e social. Muito bem. Então, acho que temos aqui, enfim, várias decisões. Espero que todas se concretizem, desde as PMEs, passando aqui pelo investimento internacional e a capacidade de nós trabalharmos em ecossistema para dinamizar essa economia digital e criarmos mais empresas que consigam vingar a nível mundial nessa economia cada vez mais digital. E já ultrapassamos aqui alguns minutos o nosso tempo de painel e, portanto, termino assim o nosso quarto dia dessa 24ª edição do IDC Directions. Terminamos com esse painel, com uma visão daquilo que será Portugal daqui a alguns anos, em 2025, mas amanhã temos mais. Vamos falar sobre aquilo que é o futuro da administração pública, na parte da manhã, e no final do dia, da parte da tarde, iremos falar sobre aquilo que é a perspectiva para o mercado de startups, o empreendedorismo em Portugal, onde vamos fazer um preview daquilo que foi o estudo realizado pela IDC, com apoio da Startup Portugal e a Portugal Digital, em relação a esse ecossistema empreendedor e de startups em Portugal. Muito obrigado e até amanhã.